dia, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós continuamos falando sobre história e geografia bíblica, ainda na parte inicial. Hoje nós vamos ver o dilúvio, que está no capítulo 6, 7 e 8 de Gênesis. Então vamos lá. Ora, o Senhor pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos entender dos seus mistérios. Pega a tua Bíblia, pega o teu caderno de estudos e vamos conosco. Nós já vimos então a criação, a queda e agora nós passamos a estudar o dilúvio. Muito bem, no dilúvio o que acontece? No de Noé, e nós vimos que Noé é descendente de Sete, no tempo de Noé, toda a civilização, todas as pessoas estavam chegando num nível muito alto de corrupção, um nível muito alto de iniquidade. Havia muita violência. Então as pessoas estavam andando num caminho muito ruim, um caminho sem volta. Deus ficou profundamente triste com a sequência das coisas, com o estado das pessoas. E ele começa a advertir as pessoas durante um período de mais ou menos 120 anos. Então ele dá à civilização 120 anos para que ela se emende, para que ela torne a um caminho correto, a um caminho decente, antes de fazer o seu juízo. O dilúvio, então, vai acontecer, ele é contado na Bíblia, e uma coisa interessante, vocês podem encontrar também histórias de dilúvio em outras literaturas antigas, em outros povos, eles contam essa mesma circunstância do dilúvio. Inclusive, alguns desses escritos não estão só naquela região, mas eles estão também em outras regiões do mundo. Isso para demonstrar que o dilúvio teve a amplitude muito maior do que a gente imagina que seja só naquela região. Não. O dilúvio aconteceu segundo esses escritos antigos, arqueológicos, ele ocorreu em várias regiões do mundo, portanto foi planetário, foi toda a Terra. Muito bem, Deus dá a Noé instruções muito claras para a construção daquilo que ele chamou de uma arca. Uma arca era uma barcaça bastante grande. Ela tinha 150 metros de comprimento, segundo a Bíblia, tá? Com 25 metros de largura e 15 metros de altura. Se nós fôssemos comparar com alguma coisa existente hoje, daria mais ou menos 300 vagões de trem. Então, imagine um vagão de trem e coloca aí esse vagão numa fila com outros, né, formando um comboio aí de 300 vagões de trem. E dizem que, por estas medidas, havia capacidade, havia possibilidade de se ter mais ou menos 7.000 animais ali dentro. Muito bem, a tradição fala que a Bíblia não diz isso, mas a tradição, as pessoas dizem que nunca havia chovido antes e eles não sabiam o que era chuva. E a chuva acontece de uma forma muito forte, uma chuva torrencial, uma chuvarada por 40 dias e por 40 noites. Então, nesse tempo, 40 dias e 40 noites, a chuva veio muito forte. Mas ela não para nesses 40 dias e 40 noites. Ela continua, só que a chuva comum, a chuva que nós conhecemos hoje. Então, chove por 150
dias. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que se romperam as fontes do grande abismo. O que significa dizer isso? Significa dizer que houve um terremoto e um maremoto. Isso fez com que as águas subissem muito rapidamente, bastante rápidas, tá? Então, dizem os estudiosos que a Terra teve um terremoto e, portanto, mexeu, alterou a sua estrutura e liberou as águas que estavam debaixo da terra. Então, por isso que ele diz as águas, né, as fontes do grande abismo. Então, havia, portanto, houve esse terremoto, o chão se move e esta água é liberada, não só na terra, mas também no mar. Portanto, a água sobe de forma muito rápida. Há um grande acúmulo de água. Ao final de todo o processo do dilúvio, diz a palavra que ocorreu de novo um novo terremoto, uma nova modificação, alteração de terras, né? Então as placas se movem e de novo ocorre a alteração desse grande abismo. E neste segundo terremoto, esta fonte ela cessa, ou seja, ao final o terremoto fechou aquela fonte, aquela torneira d'água que havia iniciado a dilúvio. Segundo a palavra, segundo a Bíblia, nós vamos ter esta sequência aqui. Então, as chuvas torrenciais, né, as águas comuns, as chuvas comuns, depois desses dias todos, fecham-se as portas do céu e do abismo, então ocorre um grande vento, até que as águas começam a baixar. No sétimo mês, diz a palavra de Deus, a arca repousa sobre um monte que é chamado Monte Ararat. No 10º mês, os cumes dos montes já começam a aparecer, ou seja, as águas já estão baixando bastante. 40 dias depois, Noé solta um corvo. 7 dias, Noé solta a pomba e ela volta com um ramo de oliveira. 7 dias depois, ela solta a pomba e ela não volta. No primeiro mês do ano de 601 da vida dele, acontece então que Noé tira a cobertura da arca, porque não havia mais necessidade, não estava mais chovendo. E no segundo mês, 601, o dilúvio acontece no ano 600. No ano 601 da história, da vida de Noé, no ano 601, ou seja, um ano e pouquinho depois de iniciado o dilúvio, Noé sai da arca e ele faz uma aliança com Deus. Esta aliança está na forma de um fenômeno que nós temos até hoje, que é conhecido como arco-íris. E aqui nós temos, né, o Monte Ararat. Então, imagina-se que o Monte Ararat fica nesta região aqui. Então, aqui, ó, Israel fica aqui, né, nessa parte aqui, esse aqui é o Mar Morto, né? A Babilônia, o Eufrates, o Tigre, tanto o Éden, né? Provavelmente ficava num lugar como esse, mas ele não está mais visível para nós. E aqui para cima, então, o Monte Ararat, onde descansou a arca depois de todo este. E aqui uma imagem, todos esses vídeos, todas essas imagens, todos esses mapas, eu retiro do Google, né? São todas imagens vindas de lá. E aqui o Amado está vendo uma imagem 3D do que seria o Monte Ararat. Então, eventualmente aqui nós temos esse branquinho que é o gelo, então provavelmente a arca descansou ali na pontinha do Monte Ararat. E amados, bons estudos!